Doutora, a gente está falando muito de 7 de setembro, que vai ser o termômetro. Eu sei que o senhor não pode dar certeza de nada e é até perigoso, inclusive, falar sobre aquele artigo de 3 números, né? Que a gente também não pode pronunciar, porque nós chegamos num patamar que a gente nem sabe mais o que pode dar prisão e em que momento pode dar prisão. Então, a gente não pode citar esses números. O senhor acha que vai acontecer esses números, né? Esses 3 números, ou ele vai... Isso, por 762, pronto. Ou ele vai tentar de uma outra forma antes de chegar a isso, tipo com uma LGO. GLO faz parte do 762. GLO integra o 762. GLO é uma das situações onde o 762 é empregado. O Bolsonaro, ele não tem... O que ele pode fazer, sim, são decisões que menos invasivas do que o 762. Colocar ordem na Polícia Federal, dando respaldo a esses agentes federais para não cumprir ordens absurdas. Isso ele pode fazer. Se os agentes descumprirem, há processo administrativo. Acaba a polícia privada, que atende às ordens do judiciário. Isso ele pode fazer. Fazer decretos reconhecendo inválidos determinadas decisões judiciais que escancaradamente violam a Constituição e dali determinando ações para impedir abuso, ele pode fazer. Nesse caso, o decreto seria um parâmetro para uso das forças do 762, caso aquelas violações, aqueles abusos cometidos por essas decisões ilícitas continuassem. Pode fazer. Ele pode prender em flagrante, ele pode usar, para a GLO, determinar o uso das forças militares em determinadas localidades onde estão havendo abusos por parte de políticos, por parte de prefeitos. Então, tem muita coisa que ele poderia fazer. Ele pode usar uma comunicação com um discurso diferente, que coloque receios nas pessoas, não é ameaça, mas que fale de uma forma como ele nunca falou, de uma forma estratégica, uma comunicação. Ele tem meios para fazer diferente. Mas como ele não tem feito, tem acontecido essas coisas. Mas o artiguinho 762, metaforicamente falando, dentro dessa ideia de sistema de freios e contrapesos, é aquilo que dá poder ao presidente para que ele cumpra o compromisso assumido no ato da posse, lá no artigo 78. Manter, defender e cumprir a Constituição, garantir a unidade da federação e a integridade territorial. Esses 3 numerozinhos que dão poder a ele para isso. Por isso que ele é chefe supremo das Forças Armadas. Agora, se vai ocorrer, como o país está hoje, é mais certo. Eu não diria que é mais certo do que 2 e 2 são 4. Eu diria que é como se, vamos imaginar como é que você criou o 2 mais 2 são 4. É mais do que mais certo que 2 e 2 são 4. Porque não há solução para o Brasil. A gente está no estado ali... Olha, o gatilho já foi puxado há muito tempo. O ponto de inflexão está muito próximo. Doutor, o Mourão também falou a respeito da prisão. Não falou como as pessoas esperavam, Queriam que ele batesse na mesa e gritasse, e reclamasse, mas ele falou, ficando errado esse negócio aí de prender todo mundo, Como o senhor analisa? Porque o militar, ele fala muita coisa em meias palavras, você fica meio tipo, mano, eu vou interpretar isto, O que ele quis dizer com isso? Do tipo, olha, STF, bem menos. Camila, eu vou falar assim, eu tenho minhas dúvidas em relação de como seja o relacionamento dele com o Bolsonaro. Fala que o Bolsonaro não gosta dele, que ele não é convidado para as reuniões de ministros. Eu tenho minhas dúvidas se isso é sério mesmo ou se é algum fingimento, alguma estratégia diante desse cenário de guerra. O que o Mourão faz? Tem feito? Ele tem um discurso que contraria o governo, fala da maior cara limpa, como se fosse o maior inocente, alimenta a esquerda bate no governo, abusa, avança com base no discurso que ele faz, como se ele fosse um cara para puxar o tapete do presidente a qualquer momento, como se ele fosse uma terceira via. E, às vezes, ele fala
pró-governo. Foi quando ele disse para o Gilmar Mendes, chamou o presidente de genocida, ele falou, pô, pelo menos o cara vem de Portugal para falar aqui no Brasil, né? Entendeu? Então ele fala algumas coisas interessantes. Então eu tenho essa dubiedade em relação a gente estar nesse estado de guerra, que é uma premissa que eu adoro. Eu tenho amigos que conhecem, já serviram com o Mourão, e falaram que ele é um cara linha duríssima, né? Um cara muito bom, linha duríssima. O próprio Bolsonaro, isso, ó, vocês estão falando do Mourão, o Mourão é muito pior do que eu, né? Linha dura. E ele nunca demonstrou, é bem esse vaselina aí que estava aparecendo. Essa declaração do Mourão hoje, assim, o que passou na minha cabeça é o seguinte, não é possível. Ou é um general 4 estrelas muito patético, entendeu? Muito patético, ou ele está falando estrategicamente, está falando de uma forma sutil ali, dizendo que isso não pode ficar assim. Então, assim, foi a leitura que eu fiz. Eu não consigo aceitar o Mourão como um cara patético e ridículo. Eu me recuso. Eu dou o benefício da dúvida sempre. Sendo do general 4 estrelas, que fez aquela declaração forte em 2017 de aproximações sucessivas, deu aquela entrevista lá para a Miriam Leitão na Globo News, né, na época dos debates de 2018. Aí ele falou, isso seria um autogolpe. Que seja um autogolpe. E ele falou que o Usta era o herói dele. Mas se o herói mata. Mas quem disse que o herói não mata? Qual é o herói que não mata? Entendeu? Então, assim, qual Mourão é o que está aí? Para mim, é a mesma pessoa. Apenas ele está representando. Porque nós estamos em guerra e uma das estratégias de guerra é a desinformação. Ele não está mentindo, mas ele está falando de uma forma patética. De uma forma ali como se realmente tivesse tudo normal, como se fôssemos democracia, e esse pessoal realmente estivesse agindo dentro das regras do jogo. Esse Mourão, para mim, não cola com a declaração de hoje. Para mim, isso aí é estratégia.